E aí galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando agora no meu canal. Eu me chamo Samuel Camargo e sou terapeuta ortomolecular. E nós estamos fazendo uma série de vídeos a respeito desse livro aqui, ó, Limpeza de Fígado e da Vesícula. Então se você ainda não tem esse livro, se você não leu, não comprou ainda, dá um pausa, vai na internet, compra esse livro para você poder ler. E o mais principal de tudo, praticar o que está escrito aqui. Porque se você comprar, se você ler e não praticar, não adiantou nada, jogou dinheiro fora. Deixar um aviso para você poder ver os primeiros vídeos, o 1 e o 2. Porque lá está a dieta que eu estava falando, a dieta que está lá no capítulo 4. Então você já começa a fazer dieta agora, para na hora que a gente chegar lá no capítulo 4, você já está com a dieta feita. Agora é só a gente fazer a limpeza de fígado. Então se você não viu a dieta, vai lá no 1, vai lá no 2, veja a dieta e começa a ler o livro, beleza? Então vamos lá. Nós estamos aqui na página 35, que está falando a respeito da bile. O que é a bile? A bile é um líquido esverdeado produzido pela vesícula e pelo fígado e que é liberada lá no intestino para poder fazer a digestão dos alimentos que vêm do estômago. Então você comeu, mastigou, o alimento foi para o seu estômago, chegou lá, gerou ácido clorídrico, né? O pH do estômago é entre 1,5 e 2. Um ambiente extremamente ácido está ali e esse ambiente extremamente ácido sai do estômago e vai para o intestino. Quando chega lá no intestino, o pH do intestino é 6. Então, o que acontece? Esse ácido vai afetar as paredes do seu intestino. E aí o que acontece? Então, o fígado libera a bile lá para o seu intestino para poder também neutralizar esse ácido, para que tenha um equilíbrio lá no intestino. Então, a bile serve para isso. O pH da bile está em torno de 9,5. Olha para você ver, altamente alcalino. Para quê? Para neutralizar os ácidos que vêm do estômago e para também fazer a digestão. A bile é produzida por dia aproximadamente por uma pessoa razoável, normal, assim, com estatura média, um corpo normal, entre 0,95 e 1,4 litros por dia de bile que é liberada constantemente lá no seu intestino. Sem a bile, o ácido clorídrico entraria no intestino delgado, vindo do estômago, e causaria uma queimação, provocando úlceras no trato intestinal. Então, a bile serve para isso, para não deixar o ácido clorídrico que vem do estômago queimar seu intestino e produzir úlceras, buraco no seu intestino e até mesmo hemorragias, saindo sangue que poderia espalhar por dentro de você e pode também te dar uma infecção por causa das bactérias que está dentro do seu intestino. Então a bile serve para isso. E com a bile também tem muitas enzimas que vêm do fígado também para poder fazer a digestão das comidas que saíram do seu estômago e foi para o seu intestino. Então aqui na parte de baixo, a maior parte dos problemas ósseos que está falando das pessoas que têm problema de osso tem origem na insuficiência da liberação da bile lá no seu intestino. Então, o seu fígado não está produzindo bile da forma adequada, que é de 0,95 a 1,4 litros por dia, não está liberando lá e você não está absorvendo cálcio. Consecutivamente, você vai ter problema ósseo. Aí o autor fala aqui o seguinte, que esse vai dar problema na sua digestão, né, na parte de absorção, e os médicos convencionais, ao invés de reparar esse problema, que é o cálcio não está dos alimentos que você está comendo não está sendo absorvido por falta de bile, eles te suplementam mais cálcio, que vai para as suas articulações, articulações, dedos, cartilagem, artérias, principalmente para as artérias. Você está com uma deficiência de cálcio. Ao invés de eu corrigir o problema, que é a falta de bile para o intestino, para a absorção, eu te passo mais cálcio. Aí esse cálcio sozinho dentro do seu organismo, ele vai para as paredes das artérias, vai te dar arteriosclerose, vai te dar AVC, vai te dar um monte de problema. Porque cálcio sozinho, a gente já sabe que é um perigo constante, vagando. A bile também é responsável por remover
as toxinas que está dentro do fígado. Então ela vai na forma de bile lá para o seu intestino para ser lançado fora. Então é uma forma de escapamento do fígado também. O fígado remove as toxinas de dentro do seu organismo, transforma essas toxinas em bile e é jogada fora através dessa expulsão lá para o intestino. Então ela vai numa forma alcalina, que ajuda a fazer a digestão, e também lança as toxinas lá no intestino para ser jogada fora. É um órgão muito importante de desintoxicação, né, o fígado, que dá uma saúde melhor ao corpo, podendo liberar essas toxinas. Aí, se você tem cálculos, né, dentro do seu fígado, dentro da sua vesícula, você vai estar interrompendo esse processo. Então, as toxinas vão ficar dentro de você, não vai ser lançada para fora. Porque esses cálculos estão impedindo que a vesícula e o fígado jogue a bile para o intestino. Sobre as fezes, né? Quando os cálculos encontrados no fígado e na vesícula obstruem o fluxo de bile, a cor das fezes muda. Então, se você está com a fezes cor pálida, tipo argila branca, ou laranja amarelada, ou muito marrom escura, né, e com tom pálido, com certeza a bile não está indo para lá para poder dar aquela coloração normal das fezes, entendeu? Então a sua fezes vai ficar escura, ou então vai ficar pálida demais. Então, se você está com a fezes, você vai fazer a análise, né? Depois que você fazer cocô, você dá uma olhada. Se a sua fezes estiver com essa característica, pode ter certeza que alguma via biliar está sendo obstruída. Então, galera, aqui nessa outra parte aqui, o autor está falando aqui a respeito das enzimas. Que as enzimas são substâncias químicas compostas de proteínas que aceleram as mudanças químicas em outras substâncias, sem elas próprias mudarem. Então, elas alteram outras substâncias. As enzimas digestivas são contidas na saliva, quando você está mastigando, né? Produzidas pelas glândulas na boca, no suco gástrico do estômago, no intestino, no pâncreas e na bile, produzida pelo fígado, que é liberada no intestino. Então, estas enzimas digestivas que vai chegar no seu intestino, vai fragmentar e vai mudar as características químicas dos alimentos a ponto dessa estrutura entrar dentro dos pelos capilares lá do seu intestino e entrar para dentro da sua corrente sanguínea. Então, quando não é liberado essas enzimas, você está com pâncreas gordo, você está com fígado gordo, você não mastiga os alimentos na boca direito, você vai ter uma dificuldade de absorção. Porque quando você está mastigando, sua boca faz uma pasta com o alimento, entendeu? Aí vai passar e você vai engolir. Lá no seu estômago, se o seu estômago não estiver funcionando direito, essas enzimas também não vão entrar em contato com o alimento. Chega lá no seu intestino, piorou, porque o seu fígado está entupido de cálculo. O que vai acontecer? Você vai estar comendo, vamos dar um exemplo aqui. Você vai pegar, vai lá na sua cidade, na roça, no supermercado, vai comprar um cacho de uva. Você vai pegar as uvinhas e vai estar comendo ali as uvinhas, tal, tá descendo e tal. As uvas estão indo para o seu intestino, para o seu estômago. Você está fazendo cocô dessas uvas e algumas substâncias dessa uva não está sendo absorvida. A má mastigação, a pessoa não mastiga direito. Outra, talvez a pessoa está com deficiência no estômago, não está produzindo as enzimas. E outra, chega no intestino, também não está produzindo. Então, a uva praticamente passou por dentro de você e saiu lá no seu ânus, foi descartada para o vaso e não foi absorvida. Entendeu? Então você comeu achando que tinha absorvido, mas não absorveu. Por quê? Você está com deficiência de enzimas. Então, futuramente eu vou falar a respeito de enzimas digestivas, que quando você completa 45 anos, uma pessoa que tem má alimentação, que tem uma vida ruim, né, um estilo de vida ruim, que está intoxicado, as enzimas parou de produzir. Então você tem que fazer suplementação de enzimas digestivas, senão você não vai ter absorção e a sua saúde só vai de mal a pior, porque precisa dessas enzimas para absorção dos alimentos, né? Enzimas, né? Aí aqui fala o seguinte: o corpo pode funcionar muito bem se o intestino
retirar os dejetos todos os dias. Então, por exemplo, eu já falei aqui no vídeo que eu já tratei de um menino de 15 anos que tinha 15 dias que não fazia cocô. Agora você coloca na sua cabeça aí, 15 dias, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez. Nunca tinha visto que alguém falar que a pessoa ficava 15 dias sem fazer cocô. Então, por exemplo, você tem que fazer cocô, pelo menos você almoçou, você fez cocô. Você jantou, você fez cocô. Por quê? Você tá falando o quê? Que o alimento está passando por dentro de você, está fazendo uma boa digestão, tem um trânsito intestinal bom e você está lançando os dejetos para fora. Quando esse cocô fica aprisionado por um longo tempo dentro de você, é o sinal que o seu intestino não está funcionando direito, seu corpo não está funcionando. Então o que acontece? O cérebro manda comandos para o intestino bloquear a passagem de cocô. Para quê? Para ver se fica mais tempo esse cocô dentro de você, para que você possa talvez absorver nutriente, porque seu corpo está carente, ele tá sentindo que o nutriente não está sendo absorvido, então ele faz isso. Então, ou então por falta de magnésio, seu corpo está com falta de magnésio, que facilita o movimento peristáltico, e aí o que acontece? Aí ele trava, entendeu? Ou você está bebendo pouca água, ou você está comendo pouca fibra, entendeu? Também não adianta nada você comer muita fibra e não tomar água, porque aí vai piorar a sua situação, essa fibra vai endurecer dentro do seu intestino. Então o que acontece? O lance é comer fibra e também beber água, entendeu? Para poder ficar mole lá dentro, para poder facilitar a passagem, né? Então o corpo, como eu já falei aqui, ele perde a capacidade, né? Quando você não está eliminando esses dejetos, ali dentro também há o acúmulo de toxinas. E essas toxinas vai depois entrar de novo para dentro da sua corrente sanguínea, complicando ainda mais o seu estado de saúde. Aqui ele fala o seguinte: os dejetos que ficam presos no intestino são usados pelas bactérias. Olha só, para você ter, dentro do seu intestino tem bactéria boa e bactéria ruim. Entendeu? Uma tem uma função e a outra tem outra função. Essa flora não pode desequilibrar. Por exemplo, as bactérias ruins, os patógenos, subirem e as bactérias que são os probióticos, acidófilos, que são um tipo de lactobacilos, abaixar. O que vai acontecer? Vai te dar infecção intestinal, entendeu? Isso aí vai agravar e vai ficar feia a sua situação. Então ele está falando aqui que esses dejetos, quando fica preso o cocô, principalmente as mulheres, né, que me relata demais que tem prisão de ventre, o cocô fica muito duro. A gente tem que saber também a alimentação, né? As mulheres, a maioria das mulheres aí tem uma alimentação às vezes ruim, entendeu? Eu também não culpo as pessoas, porque às vezes ela trabalha o dia inteiro, não tem tempo nem de tomar água, entendeu? Tá trabalhando ou numa faxina, numa casa aí de alguém, ou como secretária, e às vezes o patrão é muito rigoroso, entendeu? Aí às vezes a pessoa não tem tempo de comer, não tem tempo de tomar água, e aí o intestino começa a ficar ruim. Então ele está falando que esses dejetos, que é o bolo fecal, né, o cocô que fica lá dentro do intestino, vai virar alimentos das bactérias. E as bactérias também vai fazer cocô. E o cocô das bactérias é toxina, que vai intoxicar mais ainda seu organismo, né? Ele ainda colocou aqui, um dos causadores do câncer é as toxinas provocadas pelos fungos, pelas bactérias, entendeu? Dentro do intestino, ou dentro da corrente sanguínea, né? Que na microscopia de campo escuro a gente vê os fungos dentro da corrente sanguínea, entendeu? Fazendo bagunça dentro da corrente sanguínea, que é tanto de fungo lá. Então você pega lá uma pessoa com um quadro de doença grave, quando você coloca o sangue da pessoa na lâmina, você vê lá aquele tanto de bactéria, aquele tanto de fungo, né? Dentro, por quê? Porque os fungos estão migrando do intestino para dentro da corrente sanguínea, porque a pessoa não tem um zelo, né, com o próprio corpo, não tem um cuidado, provocando doença. Alguns dos dejetos produzidos pelas bactérias, fungos e parasitas ácido propanoico, ácido lático, gases, metano, né? Às vezes sua barriga está inchada, às vezes você está barrigudo, não é porque é gordura, é porque o intestino está cheio de gases produzidos por a má alimentação. Às vezes você é aquela pessoa que só come enlatados, só come coisa
industrial, entendeu? Você nunca viu uma verdura, porque já tem pessoas que eu já conversei que não come alface, né? Que não come uma cenoura, não come uma batata, não come uma abobrinha batidinha, não come pepino, não come nada. Aí você pergunta para a pessoa o que ela come na hora do almoço. Ela come macarrão, né? Com bastante molho de tomate, né? Molho de tomate industrial. Ela coloca um caldo de galinha no meio, aquelas tempero pronto, né? Com bastante glutamato monossódico. Vai fazer o arroz dela lá, joga assim óleo, fica desse tanto aqui de óleo no fundo da panela, né? Para ela fazer o arroz, dizendo ela que precisa de óleo para o arroz ficar soltinho. E em algum vídeo futuro eu vou cozinhar lá no meu fogão para mostrar para você que não precisa de óleo para o arroz ficar soltinho, te provando o contrário, né? Na prática. Então você vai ver, ela vai faz uma fritura, banana frita, batata frita, bife frito. Entendeu? Faz aquela. Aí a carne fica mergulhada na gordura. E aí ela tem essa alimentação ruim. E aí a saúde dela só começa a ir de mal a pior. E ela não sabe por que é. Porque está gerando gases. Ela está barriguda, está inchada, está inflamado o corpo dela. Então, gera ácido lático, que é alimento do câncer. Gera ácido propanóico. Gera gás metano. Amônia, entendeu? Então gera bastante substâncias dentro do intestino que vai te proporcionar uma doença grave, né, futuramente, se você não tratar, é claro. Então aqui agora ele mostra aqui uma figurinha aqui, ó, de como que é o trato, né, desde a hora que entra na sua boca até sair no reto aqui embaixo, ó. Ele te mostra todo o sistema, né, de como que a alimentação entra dentro de você até sair no reto. Então, galera, aqui na página 39, ele fala a respeito das doenças que acontecem na sua boca. Às vezes sua boca tá cheia de afta por dentro, ferida, você tá com mau hálito, entendeu? Você vai chegar perto da pessoa, né, para dar um beijinho no rosto de uma mulher, né, ou uma mulher dar um beijinho no rosto do cara. Na hora que passa ali o nariz perto da boca, você já sente aquele cheiro ruim. Entendeu? Um cheiro de mau hálito. Isso acontece por quê? Porque o fígado, olha só para você ter ideia, mau hálito acontece por um problema de fígado. Aí ele colocou aqui sobre a constipação, né? Que essas fezes presas lá dentro do seu intestino, os cálculos que estão obstruindo a passagem da bile no seu fígado, que esses cálculos são uma das maiores causadores das doenças que ocorrem na boca. Aí ele fala o seguinte, que aqui o armazenamento, né, dentro do seu intestino vai gerando essas toxinas e cria um ambiente nocivo para esses micro-organismos, que é os parasitas, os fungos, os vírus, que vai estar tudo ali dentro do seu intestino se alimentando dos restos de dejetos que está lá dentro do seu intestino. Então ele fala aqui, ó, que infecção bacteriana pela cândida e herpes que ocorre na boca, na verdade o problema está no intestino. Você resolvendo o problema do seu intestino, do seu fígado, a sua boca volta a funcionar normalmente, o cheiro vai embora, entendeu? A caatinga, não precisa você ficar batendo aquelas coisinhas, entendeu? Na sua boca. Por quê? Às vezes aquele cheiro ruim sobe do seu estômago, porque tá em putrefação, é aquela pessoa que come muito churrasco, muita carne vermelha, entendeu? Pode passar assim, passa o nariz perto da boca daquela pessoa, que você vai sentir um mau hálito, entendeu? Igual gato, cachorro, que só come carne, entendeu? Você chega perto da boca de um cachorro, tá fedendo, por quê? Porque ali tem muito micro-organismo que tá em putrefação ali dentro, né? Que até aqui embaixo aqui ele fala, né, a respeito disso, que esses micro-organismos que se alimentam através da fermentação, eles transformam esses carboidratos, ele transforma essas proteínas e lipídios que não foram digeridos por causa da falta das enzimas digestivas, eles começam a transformar o ambiente intestinal. E esse ambiente vai estar propício para formação de ácido lático.
que é o principal alimento do câncer. Ácido propanoico e o gás metano, né? E amônia também. Esses micro-organismos, eles fazem a putrefação das suas matérias não digeridas no seu intestino, que vai ocasionar esse desconforto, entendeu? A pessoa, você vai estar desagradável, você nunca vai conseguir acabar com esse mau hálito usando um sprayzinho, escovando a boca toda hora. Por quê? O problema não é escovar os dentes toda hora, o problema não é bater o sprayzinho, o problema está lá dentro de você. Problema, você está dormindo, o problema está lá. Você está andando, o problema está lá. Você tem que arrancar esse problema. Entendeu? Você precisa arrancar os cálculos. Você precisa melhorar a sua alimentação, seu estilo de vida. Que automaticamente o seu estômago vai ficar bom. Seu intestino vai ficar bom. Tchau, mau hálito. Entendeu? A mesma coisa de pessoas que fede embaixo do braço. Proliferação de bactérias. Acidez corporal altíssima. Entendeu? Então, se você está ali com acidez corporal boa, né, que é o equilíbrio, né, você não está nem alcalino e nem ácido, você vai ver que você não vai feder. Igual a gente chega perto de um idoso, né, um nenenzinho, a gente coloca aqui uma criancinha de 3, 4 anos, ela corre o dia inteiro, você cheira ela, não está fedendo. Agora, seu avô parado, você chega perto dele e está fedendo. Por quê? Porque o corpo dele já é ácido. E o corpo daquela criança é alcalino, ele não está inflamado. E o corpo daquele senhor de idade, né, que tem seus 60, 70 anos, já está altamente inflamado. As células estão envelhecendo. E aquela pessoa não faz nada. Continua bebendo, continua fumando, entendeu? Então, aquele quadro de saúde daquela pessoa nunca vai mudar. Entendeu? Porque ela está fazendo da forma errada, ela não está fazendo da forma correta, né? Que é mudar ou tirar o problema de dentro daquela página 40 é fenomenal, é fantástica. Então só quem chegou nesse pedaço do vídeo aqui vai ser beneficiado com essas informações. O autor aqui, nessa parte do livro, ele fala o seguinte, que as bactérias nunca atacam ou infeccionam algo que esteja limpo, vivo e saudável. Então tem que estar limpo, tem que estar vivo e tem que estar saudável. Aí ele colocou aqui um exemplo, né? Uma fruta bem nutrida no alto de uma árvore. Somente quando a fruta está podre, quando não está bem nutrida, ou quando cai no chão, as bactérias começam a fazer o sistema de limpeza. Então, a bactéria serve para quê? Ela serve para limpar, para destruir, para comer aquele resto lá, orgânico, e desfazer aquilo. Então, você vivo, bem nutrido e limpo, você não vai ter ataque. O ataque só acontece quando o seu corpo está sujo, não está nutrido e está começando a morrer. Entendeu? Tem muita célula morta, célula que já não está aguentando mais a maldade que você está fazendo com ela, né? Então, você vai ver que você vai ter muito ataque, vai ser uma doença atrás da outra. Tem gente que relata para mim que gripa de 2 em 2 meses. Eu já tenho 10 anos que eu não gripo, nem sei. Ó, passava frio lá em Goiânia, aqui eu passo bastante calor. Ó, ali eu tenho um reflexo, ó. Minha testa chega a tá suando, entendeu? E eu não gripo, eu não adoeço. Por quê? Por causa de estar sempre bem nutrido. Vocês entenderam? Suplementação, é uma alimentação bem feita, é uma água de boa qualidade. Tudo isso vai contar dentro de você, porque você está abastecendo pequenos serizinhos, que são as células, que é você em tamanho microscópico. Entendeu? Então você tem que cuidar, zelar dessas bichinhos, que eles são você, entendeu? Aí eles agruparam tudo e virou o todo, né? São micropartículas que tem dentro do seu organismo, né? Que é você, né? Células pequenininhas em proporção microscópica, que quando ajunta tudo é você, aí dá a sua existência. Então, se essa existência sua está bem nutrida, está viva, está limpa, você não vai ter ataque, você não vai preocupar. Vamos ver o que ele fala aqui mais. Você reconhece essas toxinas pelo mau cheiro. Então, por exemplo, se você foi dar um beijinho no rosto de um rapaz,
passou assim o nariz perto da boca dele e sentiu o mau cheiro, você já sabe que essa pessoa, às vezes você tá vendo ele limpinho por dentro, por fora e por dentro. Como é que tá ali a limpeza dele por dentro? Como é que tá o intestino dele? Você não sabe como é que tá o estômago, como é que é a alimentação que ele tem, qual que é o estilo de vida, se ele fica perto de coisas que toxina, graxa, veneno, materiais de limpeza, entendeu? Tinta. Então, tudo isso está influenciando. É toxina que vai fazer com que o mau cheiro aconteça dentro de você. Então, ou fora de você, né? Axilas e virilhas, principalmente os homens, né? Virilhas. Então ele já vai então você já vai saber pelo incômodo do mau cheiro, né? E por sua natureza ácida aqui, mais um. Então, completando aquele raciocínio que eu tinha falado, se você está com mau cheiro e esse mau cheiro não sai de você, a acidez do seu corpo, igual eu falei, a criança de 2 anos corre o dia inteiro, você cheira ele não tá fedendo. Seu avô sentado na poltrona, parado, começa a exalar aquele cheiro de fedido, entendeu? De murrinha do organismo. É o que? A acidez dele está elevada. Então o que eu precisaria fazer? Remover essa acidez, jogar antioxidantes dentro desse organismo, para que esse organismo, para que eu neutralizasse esse envelhecimento precoce, esse envelhecimento das células. Então o que ia acontecer? A célula dele ia parar o envelhecimento, ia estar bem nutrida, ele ia estar bem limpo, né? Por dentro que eu estou falando, não estou falando por fora, que o que está por dentro é o que reflete para fora. Então se o fedor está saindo de fora é porque dentro está podre. Vocês entenderam? Um processo muito parecido ocorre quando as bactérias agem em uma comida indigesta no intestino. Então, por exemplo, você foi lá, comeu aquele churrasco, foi lá e ficou a noite inteira comendo churrasco e bebendo cerveja. Aí, de repente, você chegou lá, né, que é os relatos que eu ouço, né, e a esposa, não aguento mais meu marido, meu Deus, ele come churrasco e bebe cerveja, não dá nem para dormir com ele mais. Por quê? Não, porque um peido que ele solta dentro do quarto, você tem que sair, você tem que ir para outro lugar, entendeu? Que empestia o quarto inteiro. Então, isso aí você já entendeu, né? Que não houve ácido clorídrico suficiente para dissolver aquela carne, não houve bile suficiente para lançar no intestino para fazer a digestão daquela carne, não houve mastigação suficiente para cortar aquela carne em pequenos pedaços. Aí o resultado foi o quê? Se ele entrar no banheiro, você tem que sair da fora da casa, né, com a máscara de intoxicação, ir embora e ficar pelo menos 1 hora fora de casa. Porque na hora que ele abre a porta, empestia a casa inteira, entendeu? Então, aqui, ó, tá aqui a causa. Proliferação de bactérias, geração de ácidos, né, o ácido lático em alta quantidade, baixa produção e liberação de bile, baixa produção e liberação de enzimas pancreáticas, resulta nisso, né? Resulta em uma proliferação de bactéria e um mau cheiro do sei lá o que, né? Se essa situação ocorre todos os dias, durante muito tempo, as toxinas levarão a sintomas de doença. Então, se essa situação não ocorre com você diariamente, o que vai acontecer? Essas toxinas vão aparecer no seu corpo como um sintoma de doença, para te avisar que alguma coisa está errada. Será que tem alguma coisa errada? É só você fazer o teste. O cara, principalmente as pessoas que bebem, né? Bebem bebida alcoólica, eles gostam sempre de estar comendo churrasco, né? E principalmente à noite, que é o horário pior de comer um churrasco. Você quer comer um churrasco, come ele de dia. Porque ali você vai estar andando, vai estar gastando energia, seu estômago vai estar fazendo a digestão. À noite você vai estar parado, aí que pesa mesmo, né? O seu estômago. Toda a energia do seu corpo vai estar concentrada dentro do seu estômago para tentar digerir aquela carne. E aí que vai piorar a sua situação. Então, o que acontece? Principalmente essas pessoas que bebem cerveja, que comem carne demais,
você vê que se ele entrar no banheiro, você tem que sair por outro canto, igual eu estava falando. Agora, você pede para ele fazer pelo menos uma semana de desintoxicação. Ó, você vai ficar sem comer churrasco uma semana, vai comer só verdura. E no final de uma semana, de 7 dias, até mesmo no terceiro dia, depois que ele sair de dentro do banheiro, você abre a porta para você ver se vai estar exalando algum cheiro de lá de dentro. Por quê? Foi o tempo necessário para mudar as bactérias do estômago dele. Então as bactérias, o corpo vai entender, ó, não preciso de bactéria de putrefação. Eu preciso de bactéria para diluir vegetais, verduras. Então vai mudar, não vai ter cheiro nenhum. Os gases vão acabar, entendeu? O inchaço vai acabar. A cor das fezes vai mudar, não vai sair aquele trem preto mais, entendeu? Carne com cheiro de carniça. Então tudo vai mudar. Basta você testar. Eu não estou falando aqui para você deixar de comer carne. Estou falando aqui para você deixar de comer o excesso dessa carne, que não está te fazendo bem. Vai te matar, vai te dar alguma doença, entendeu? Porque na vida a gente tem que ter um equilíbrio. Você quer comer carne? Come, mas come com equilíbrio. Igualmente as verduras, a gente come com equilíbrio. Esse é o grande barato da vida, você viver em harmonia, você não viver desequilibrado. Que é o que muitas pessoas vivem por aí. Então aqui ele está falando, né, que você viver muito tempo dessa forma vai te gerar uma doença, né? Aí ele colocou que a cândida, uma infecção causada, que causa manchas na boca. Você pega assim, abre a boca da pessoa, tá cheio de manchinha branca assim, ó. Aqui assim, tá cheio de umas manchas brancas tipo ferida. É a cândida que é a grande causadora dessas manchas, entendeu? Manchas na boca, manchas na língua. Você acorda de manhã, sua língua tá cheia de rodela branca. Isso aí é a cândida que faz isso aí. Indica a presença de grande quantidade de bactéria que surgiram no trato gastrointestinal, inclusive na boca. Então essas bactérias surgiu lá no seu gastrointestinal e migraram lá para sua boca. E aí agora começa a comer a carne. E vai ficando aquelas feridas, aquelas bolas brancas. Outra também que é uma das grandes famosas aí é a herpes. A herpes também é outra que a causa dela é de um intestino desregulado, um intestino que não está bom. E elas também geram infecções, né? Elas geram bastante infecções. Outra coisa também, pessoas que gostam de fazer sexo oral. Você tem que saber em quem você está fazendo. Quem que é essa pessoa que você dá? Porque tem pessoa que muda de parceiro igual troca de camisa, né? Em todo parceiro que ele troca de camisa, ele vai lá e coloca a língua no órgão genital da pessoa. Ele não sabe como que essa pessoa vive a vida dela, ele não sabe o que essa pessoa come, ele não sabe quais são as colônias de bactérias que habitam essa pessoa, entendeu? Então ele vai lá e enfia a língua dele num lugar aonde que é lotado de bactérias. Você não sabe se essa pessoa tem higiene, se ela lava o órgão genital dela regularmente, né? Porque tem pessoas que não faz isso, não lavam o órgão genital com regularidade, né? Então vai só acumulando, tá branco, aquele órgão genital tá branco de bactéria, entendeu? Cândida, tá com herpes lá naquele lugar, e a pessoa pega e enfia a cara lá, entendeu? Achando que tá fazendo uma coisa legal. Ele teve 3 minutos de prazer que vai contaminar ele, sei lá por quanto tempo, entendeu? Então, mesmo que seja sua esposa ou seu esposo, você tem que saber como que é a vida dele. Você está comendo coisa boa ou coisa ruim? Quando ele entra dentro do banheiro, o cheiro é agradável ou não? Esse parceiro, ele tem higiene com o órgão genital dele, sim ou não? Para você poder estar fazendo sexo oral. Porque você que vai fazer uma coisa dessa daí, aqui ó, página 40, tá falando das infecções causadas por cândida, que é terrível. A boca da pessoa fica toda cheia de ferida, a língua da pessoa fica toda cheia de ferida. Então, você tem que saber, entendeu? Não vai trocando de camisa aí toda hora não, porque você vai se dar mal com isso, entendeu? Sem contar a verruguinha e outros tipos de doença, né, que você pode estar contraindo com essa atitude que você está tendo.
Células danificadas, uma porta para a doença. Esses germes são atraídos somente por aqueles tecidos danificados pelo acúmulo de toxina ou por outros atributos, né, de congestionamento, né, do intestino. Então, se você quer ter uma boa saúde, né, se você não quer ter doença, é evitar que os seus pequenos serizinhos, né, que vivem dentro de você, que compõem você, não morram. Porque se você matar células em grande quantidade, todos os dias, o que vai acontecer? Esses germes, essas bactérias, elas são atraídas aqui, ó. Página 41. Elas são atraídas por esses tecidos que já estão em degeneração, que já estão destruídos, e ali ela vai habitar, e ali ela vai se proliferar, vai multiplicar naquele lugar. Você vai sentir um gosto amargo na boca. Então você que sente gosto azedo na boca, sem ter colocado nada, gosto amargo, entendeu? Tá falando o quê? Que é o indício de refluxo da bile também do intestino para o estômago. Então o estômago tá tendo ali, entre o intestino e o estômago, tá tendo um refluxo. Às vezes a bile tá indo para lá e tá indo para o estômago. Você está sentindo esse gosto amargo na boca, que é problema de fígado, que é problema de vesícula. Esse problema ocorre ele ocorre com grande ocorrência, né, de congestão intestinal. Então, por exemplo, o intestino está entupido, a bile foi jogada lá no seu intestino. O que acontece? A bile volta, a bile sobe, entendeu? Vai para o seu estômago, então você sente um gosto amargo. Já viu quando você vomita, você sente um gosto esquisito, que tá saindo, parece que está saindo um pouco de coisa que está vindo do intestino. Faz de conta que o seu intestino está congestionado, te dá uma dor no estômago, você vomita. Aí você vai ver que você vai sentir um gosto amargo no seu, isso aqui tudo, até chegar na sua boca. Então, mais uma das coisas, né, que afeta as pessoas. E é muita gente que está sofrendo disso, não é pouca gente não. E aí ele está falando aqui que a maioria dessas coisas, quando acontece, elas acontecem justamente quando você está com prisão de ventre, né? Quando você está com constipação, que é o endurecimento das fezes dentro do intestino. Para terminar aqui a página 41, uma úlcera na boca que aparece no lábio inferior, geralmente elas dão bem aqui nessa região aqui, ó, bem aqui, ó, que dá essas bolinhas brancas, né, na pessoa. Uns pequenas feridas que dá no lábio inferior. Tá indicando um processo inflamatório, similar ao que acontece no intestino grosso, entendeu? Então, quando o seu intestino grosso está irritado, está inflamado, esse é o mesmo sintoma. Então, se está aparecendo essas manchinhas dentro da sua boca, pode ter certeza que o seu intestino também está sendo agredido, entendeu? Tá cheio de feridinha. Úlceras, né, nos dois cantos da boca, indica a presença também de úlceras e doenças no duodeno e no estômago. Então, se essas manchas estão aparecendo aqui, estômago e duodeno está sendo atacado, já tem doença lá, entendeu? As úlceras na língua, dependendo do local, indicam uma inflamação nas áreas correspondentes ao canal de alimentação, como no estômago, no intestino delgado, no apêndice ou intestino grosso. Então, dependendo do lugar que essas manchas aparecem na sua língua, pode ser inflamação no estômago, no intestino delgado, no apêndice. Presta atenção, o apêndice é uma coisa muito importante, entendeu? Muitas pessoas morrem por infecção no apêndice e no intestino grosso. Então, você se livrando dessas infecções, dentro do seu corpo, uma boa alimentação, um bom estilo de vida, você vai, de lambuja, você vai tirar um monte de doença do seu corpo. Você vai remover. Por quê? Porque agora os serizinhos que eu falei, eles vão estar bem nutridos, limpos e saudáveis.
E aí, o que acontece? Eles revestem de uma armadura contra os inimigos. Então, o inimigo vem para destruir ele, ele tá lá com um escudo para defender. Agora, você só come porcaria, né? Você vai comer churrasco logo à noite, vai beber cerveja e fumar um cigarrinho, esse serizinho que é você vai estar desprotegido, sem nenhum escudo. Qualquer invasor que entra já mete a porrada, destrói ele e começa a se proliferar. Entendeu? Então, para que isso não aconteça, a dica que eu dou: viva uma vida saudável. Não tem coisa melhor você comer uma fruta, entendeu? Você beber uma água de coco. Você pode estar fazendo aí, comer sua carne com moderação, como uma carne de peixe, uma carne de aves, um peixe de mar aberto, entendeu? Um peixe dentro do mar, que faz bem para a saúde, está muito menos contaminado do que um peixe desses aí que você compra no supermercado, entendeu? Então você que mora na beira da praia ou mora próximo, procura um peixe de mar, que veio de alto mar, que é bem menos prejudicial para você, uma ave, uma galinha caipira, entendeu? Você vê que até a carne da galinha caipira é diferente da galinha de granja, ela é mais dura. Por quê? Porque ela é musculosa. Ela anda o dia inteiro pelo quintal, ela voa, ela sobe no pau, entendeu? Caça insetos. Já da granja, a granja fica só lá. Uma luz na cara dela o dia inteiro, entendeu? Fazendo ela comer ração, cheio de elementos químicos dentro da ração, entendeu? Ela tá lá assim, ó, sentada, de boa, comendo o dia inteiro. Aí a carne dela tá molinha. Agora a outra não, a outra é atleta, tá lá na roça, tal, comendo bichinho, voa pra cá, voa pra lá, cisca aqui, vai na sua horta, faz uma bagunça lá na horta, entendeu? Come minhoca. Ela tá se alimentando. Até você ver, olha a pena de uma galinha caipira, é diferente de uma pena da galinha de granja. A pena da galinha de granja, isso aí eu tô falando que eu já observei, é fosca, não tem brilho. A pena da galinha caipira, o pescoço de uma galinha caipira assim, brilha assim, ó, no sol. De tanto, falando assim, tanto vigor que ela tem, tanta saúde, entendeu? E a outra não, a outra fica lá. Tem alguém que você conhece que fica assim, ó, no sofá? Fulano, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Não, calma aí, agora eu vou. Sei o que? Mitocôndria ruim, entendeu? Sem energia, sem ânimo, sem nada. Só gordura, açúcar e toxina dentro do corpo. Porque uma pessoa que é saudável não aguenta ficar parada o dia inteiro. Ela quer fazer alguma coisa. Por quê? O corpo dela tá saudável. Ele tá esbanjando energia. O outro não, tá lá. Então, galera, é com isso que eu termino aí nosso vídeo. E fica atento aí que logo, logo eu lanço outro, tá bom? Então é isso aí. Fica com Deus todos. Quem gostou do vídeo, já dá um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E você que vai fazer a limpeza de fígado, já vai logo lá no nosso site, compra o azeite de boa qualidade, compra o ácido málico, compra o sal amargo, sulfato de magnésio. Tá lá no nosso site www.quevidaboa.com.br. Já vai se preparando, porque daqui umas 2 semanas eu creio que eu vou tentar acelerar aqui mais vídeos, entendeu? Para poder terminar logo essa parte até o capítulo 4, para a gente já fazer esse negócio. Então vai se antecipando, vai lá no site, compra o azeite, compra o seu kit lá, compra o kit enema, que a gente vai precisar também. Eu vou mostrar para vocês como é que faz lá o enema, para a gente estar já preparado, porque no dia eu já vou com uma semana de antecedência, eu vou avisar, porque vai ser essa limpeza vai ser a live no canal, entendeu? Vou estar ligando o YouTube para mostrar como faz o preparo, tudo bonitinho, entendeu? No dia que a gente for fazer a limpeza. Então, fiquem todos aí na paz do nosso Criador. Valeu!